Bom, eu sou o Igor, eu faço licenciatura em Física. Esse é meu trabalho final. Eu estou fazendo uma sequência didática. A primeira vez que eu faço uma sequência didática, então não sei se está muito boa. A minha ideia seria fazer uma relação entre a física e a astronomia. E onde eu vi que eu conseguiria fazer essa relação seria no tema de gravitação. Esse tema de gravitação a gente vê na disciplina de física no primeiro ano do ensino médio. A sequência didática que eu estou desenvolvendo, ela teria 6 aulas. Algumas expectativas que eu tenho é que os alunos, ao final dessas 6 aulas, consigam ter uma visão histórica de quem contribuiu para a gravitação, consiga relacionar leis da mecânica, saibam identificar as leis de Kepler e diferenciá-las, consigam deduzir a forma equacional da gravitação universal e também a aceleração gravitacional terrestre. E nessa dedução da aceleração gravitacional terrestre, eles consigam apontar por que a aceleração na Terra ela não é constante. E por fim, que eles consigam associar esses conhecimentos para fazer alguma determinação de uma grandeza, como raio, período ou massa de algum corpo celeste. Bom, a motivação que eu tenho para apresentar esse conteúdo na sala de aula é com base na BNCC, está na competência 2 de Ciência da Natureza e suas tecnologias no ensino médio, e basicamente fala assim: elaborar explicações e previsões a respeito do movimento de objetos na Terra, no sistema solar e no universo com base na análise de interações gravitacionais. Alguns recursos para utilizar na sala de aula seria o que? A internet, para obter informações de algum corpo, ou até mesmo revisar algum conteúdo que foi abordado na sala de aula. Utilizar artigos livros didáticos e simuladores de corpos celestes em movimento. A avaliação a ser feita seria com base na presença e na participação de cada aluno nas aulas. Seria também com base nas atividades que os alunos entregariam e também com a participação dos alunos em atividades em grupos feitas em sala de aula. Na primeira aula, a ideia seria fazer uma conversação com os alunos e contextualizar eles em relação à história da gravitação. Então, primeiramente, eu iria ouvir os alunos e eles falam que eles sabem sobre gravitação, o que vem à mente deles quando eu falo gravitação. Com base nisso, eu conseguiria já ter uma noção de algumas concepções alternativas, de quais alunos já estão avançados e quais alunos têm uma maior deficiência, e conseguir resolver esse impasse. Então, eu faria esse diálogo e ia demorar cerca de 10 minutos. Em seguida, com base no diálogo feito, eu tentaria solucionar algumas questões já apresentadas por alguns alunos e começaria a fazer uma contextualização histórica da gravitação. Então eu falaria um pouco de Tycho Brahe, quem era esse cara, o que ele fez, como ele contribuiu. Em seguida falaria de Johannes Kepler e de Isaac Newton. No final da aula, eu ia pedir para que os alunos pesquisassem e fizessem um resumo sobre as 3 leis de Kepler, para eles entregarem na próxima aula. Esse resumo seria basicamente para os alunos tivessem uma ideia sobre o que seriam as leis de Kepler. Aqueles que não sabem das 3 leis de Kepler já teriam uma noção. Na segunda aula, eu ia falar exclusivamente sobre as 3 leis de Kepler. Ia identificar cada uma e tentaria consensualizar os alunos de uma melhor forma. Então eu ia receber as atividades, que vão valer nota, e em seguida tentaria contextualizar todos com o que significa cada lei e como Kepler conseguiu determinar essas leis. Como é que ele fez essa relação, como é que ele determinou essas leis.
Então, os alunos já conseguiriam fazer uma associação entre as três leis de Kepler e o parâmetro histórico que eu já tinha mencionado na aula anterior. Então, nessa segunda aula, eu ia perguntar para os alunos se eles tiveram um conhecimento novo com base com o que eles tinham pesquisado, se teve algum conhecimento que divergiu com o que eu falei, né, o que eles tinham pesquisado e o que eu falei, e aí então novamente poder quebrar alguma concepção alternativa que algum aluno tem. E nesse caso, assim como nos outros, o diálogo feito entre professor e aluno não é algo necessário, é facultativo. Por fim, já no final da aula, eu pedia para os alunos revisar conceitos de cinemática rotacional, como aceleração centrípeta, movimento de rotação, e também sobre dinâmicas, forças, leis de Newton, essas coisas, porque seriam utilizadas na próxima aula. Não é uma tarefa, não é uma obrigatoriedade, mas é uma coisa que eu pediria, que eu recomendaria para facilitar. Nessa terceira aula, eu ia revisar alguns conceitos e ia fazer a dedução da equação da gravitação universal. Então eu ia gastar 30 minutos da aula, mais ou menos, para revisar alguns conceitos sobre movimento rotacional, força centrípeta, dinâmica, e então ia deduzir a fórmula da gravitação universal. Nessa fórmula da gravitação universal vai aparecer uma constante g. E essa constante g seria, eu deixaria meio como uma incógnita. E eu queria que os alunos pesquisassem como foi determinada essa constante g. Se foi de uma forma equacional, se foi através de um experimento. E eu ia recomendar algum tipo de vídeo, como vídeos da Univesp, ou algum site que contesse alguma informação sobre a determinação da constante g da gravitação universal. Na quarta aula, eu ia discutir sobre como foi determinada a constante g da gravitação universal, ia falar sobre a balança de Cavendish, ia explorar o que os alunos tinham pesquisado, o que eles sabiam sobre essa balança, o que eles achavam que era G. Então ia explorar isso e verificar se o que eles pesquisaram realmente está certo. Em seguida, eu voltaria a falar sobre a terceira lei de Kepler e eu ia enunciar ela através de como Newton fez. Então eu ia fazer uma relação entre a força centrípeta e a força da gravitação universal. Então, com base nessa relação, eu ia encontrar a lei de Kepler enunciada por Newton. Em seguida, já faltando cerca de 20 minutos antes de acabar a aula, eu ia pedir para os alunos sentarem em grupos de 4 integrantes no máximo e tentar calcular a massa da Terra, com base na distância entre a Terra e a Lua e o período de translação da Lua em torno da Terra. Então eu ia passar essas informações e aí os alunos tentariam determinar a massa da Terra. Então seria também uma atividade de avaliação de como os alunos estão se relacionando com os outros alunos. E quem conseguisse mensurar ou não, não me importar tanto. O objetivo seria realmente ver se os alunos estão conseguindo relacionar com outro aluno, tentar discutir, se estão acompanhando a matéria, ou se não estão acompanhando, tentar tirar as dúvidas. No final, ia passar uma atividade para casa para os alunos deduzirem a equação que rege a gravidade terrestre. Então, por que é 9,8? É só 9,8? Essa gravidade terrestre, ela é constante em todo canto? Então, eles tentariam deduzir e teriam que explicar, né, em uma folha, por que a aceleração galileana, né, a aceleração da gravidade terrestre, ela não é constante. Então esse seria o objetivo para os alunos fazerem em casa. Na quinta aula,
eu ia recolher as atividades que os alunos fizeram em casa e faria a dedução da equação da aceleração gravitacional na Terra. Ia dialogar com os alunos, tentar quebrar alguma concepção alternativa e falar por que, que a aceleração na Terra ela não é constante. Ela não é constante em todos os pontos. Então eu ia apresentar esse conhecimento para eles, ia tentar quebrar alguma concepção alternativa de que a aceleração gravitacional terrestre ela é constante em qualquer local da Terra. Com base nas últimas aulas, eu ia pedir para os alunos fazer relações em equações, ia pedir para os alunos determinar a massa do Sol com base em informações da Terra, como o período e a distância entre Terra e Sol, e mensurar a massa da Via Láctea com base em uma estrela que fica ali próximo do centro da Via Láctea. Na sexta aula eu ia continuar fazendo aplicações entre os conhecimentos obtidos em sala de aula e corpos celestes para fazer determinações de período, de massa, de distância. Então eu ia pedir para os alunos também fazer uma determinação da aceleração gravitacional em Júpiter e uma aceleração gravitacional na Lua. Para terminar essa sequência de aulas, eu ia pedir para os alunos darem um feedback sobre como foi esse contato com a matéria de gravitação. Então eu ia pedir para eles falarem um pouco, escrever um pouco em uma folha sobre a metodologia, sobre o conteúdo apresentado e que eles pudessem avaliar, fazer uma avaliação. E com base nessa avaliação eu poderia tentar me adaptar aos alunos a cada ano para tentar melhorar a forma de apresentar esse conteúdo de gravitação. Aqui nesse slide eu apresento alguns recursos que eu utilizaria em sala de aula. Então, um dos recursos seria o livro de Astronomia e Astrofísica do Kepler de Souza e da Maria de Fátima, ou o site também deles, né, que é um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também utilizaria o livro didático escolhido pela escola. Aí, como os alunos já teriam esse contato com o livro didático, seria mais fácil utilizar o livro didático. E também utilizaria as notas de aula do João Zanetti, que é um professor do Instituto de Física, que ele fez notas de aulas muito boas sobre a gravitação. Então ele começa a abordar sobre a história da gravitação de uma forma muito minuciosa. Então eu ia utilizar as notas de aula do João Zanetti principalmente para falar dessa parte histórica, que não foi uma coisa que eu dei muita ênfase nesse slide, porque no caso eu queria fazer essa relação entre a astronomia e a física. Mas se fosse para dar aula em uma escola e fosse para falar um pouco sobre a gravitação, dar um contexto histórico, eu ia destinar umas 2 ou 3 aulas a mais só para falar sobre essa questão, apresentar alguns modelos modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico e questionar os alunos sobre isso, tentar quebrar algumas concepções alternativas. Além disso, eu ia utilizar também vídeos do canal Univesp, vídeos também de astronomia que falam um pouco sobre essa questão da gravitação, e também alguns vídeos que mostram o experimento de Cavendish. Essa foi minha sequência didática.
eu faria desse jeito, mais ou menos. E é basicamente isso.